20 de outubro, Café com Deus Pai. Ele renova as suas forças, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías capítulo 40, versículo 31. Talvez você esteja se sentindo desgastado, cansado, mas não consiga identificar o motivo. Pode ser que esteja contente com seu trabalho, com a situação em sua casa, mas parece que mesmo assim o desânimo tomou conta. É possível que você esteja utilizando o combustível errado. No texto que lemos, o profeta Isaías deixa claro que, quando confiamos e esperamos em Deus, o cansaço e o desânimo não nos paralisam. Tudo isso porque o Pai dá vigor e forças a cada um de nós para que possamos prosseguir. Quando nossos olhos estão totalmente voltados para o Pai, para cumprirmos o propósito que Ele tem para nós, voamos alto como águias. Quando depositamos nossa confiança em Deus, chegamos a lugares que nunca imaginamos. Pode parecer contraditório, mas, ao reconhecer que não somos capazes sozinhos e que precisamos de Deus, passamos a confiar plenamente e então experimentamos o extraordinário. Pode ser que o seu cansaço seja um sintoma da ausência de propósito, de viver no modo automático. Se eu perguntar qual foi o motivo de você ter levantado hoje pela manhã, diria que foi apenas porque precisa trabalhar para sobreviver? Isso é pouco. E Deus não nos criou para isso. Olhe para o alto. Encontre seu propósito em Deus e passe a ter um novo combustível para os seus dias. Se focarmos nas dificuldades, não encontraremos motivos para continuar. Mas ao olharmos para o céu, sabemos que não estamos sozinhos e que há algo muito maior preparado para nós. A partir de hoje, entregue-se totalmente a Jesus e prepare-se para viver uma vida plena e abundante em Deus. A frase de hoje é: a renovação que você quer está na mudança de vida que você precisa. Então, a renovação que você quer está na mudança de vida que você precisa. Lendo mais uma vez ainda, a renovação que você quer está na mudança de vida que você precisa. Muitos querem uma vida nova, mas fazendo a mesma coisa não se consegue nova vida. Para ter a renovação, você precisa ver o que precisa ajustar e consertar. Você precisa corrigir a rota para ter a renovação, que você espera, a renovação que você deseja. Hoje é o dia 293
de 365. A leitura bíblica de hoje é 2 Pedro, capítulo 2, e a palavra-chave é voar. Eu diria que a palavra-chave de hoje é renovação, mas o pastor aqui, Júnior Rostirola, que é o autor do Café com Deus Pai, colocou voar. Eu diria que é renovação porque toda a mensagem que nós lemos aqui hoje fala sobre a renovação que Deus quer fazer. Ele renova suas forças, inclusive é o tema da mensagem de hoje. Então Deus quer trazer nova vida. Ele quer renovar as suas forças. Mas para que haja essa renovação, é necessário depositar a confiança em Deus e usar a força e o propósito na vida para Deus. Então que hoje você possa voar mais alto, voar mais longe, que é a palavra-chave que o pastor Júnior Rostirola colocou aqui, mas que você possa voar renovando a sua vida em Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor, nós agradecemos por essa promessa. A promessa fala que se esperamos em Deus, voaremos com asas como águias. Porque se esperamos em Deus, somos iluminados por Deus, recebemos os planos de Deus e os nossos pensamentos recebem a luz, a clareza do que devemos fazer. Somos colocados em caminhos e rotas preparados pelo Senhor que nos fazem ir além, que nos fazem caminhar sem nos desgastar, porque o Senhor dá a força diária para fazer, para conquistar, para falar a respeito do teu nome para as pessoas ao nosso redor, para frutificar para o teu reino. E tudo isso vem da força do Senhor. Então nós pedimos que essa força seja derramada sobre todos que escutam essa mensagem e que possam encontrar em Deus o significado do seu trabalho, da sua família, dos seus filhos, do seu casamento, da sua empresa, do seu negócio, dos seus estudos, que tudo seja consagrado para o Senhor, para que exista um claro propósito de toda a nossa vida para seguir ao Senhor e frutificar nessa terra para as pessoas ao nosso redor. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém. Quero fazer um convite para você que ainda não recebeu a Jesus. Essa palavra que nós lemos hoje também é para você. Deus quer trazer uma renovação na sua vida e dar um significado, mostrando que a sua vida tem um propósito. Para que você encontre o propósito de Deus na sua vida, basta receber a Jesus. Receber Jesus significa pedir para que Ele entre na sua vida. Ele vai entrar na sua vida e você vai receber 4 bênçãos. A primeira, você vai receber o perdão dos seus pecados, porque Jesus morreu na cruz, enviado por Deus, para que pelo sangue dele todos os nossos pecados sejam perdoados. A segunda bênção, você vai se tornar filho de Deus. Você vai ser filha de Deus. Porque quando seus pecados são perdoados, você pode comparecer diante de Deus. A terceira bênção, você vai receber o Espírito Santo. Jesus disse, e você pode conferir lendo João capítulo 14 e João capítulo 16.
O Evangelho de João é o quarto livro do Novo Testamento. Lá estão os ensinamentos de Jesus. Jesus, quando esteve aqui na terra, explicou para nós que ele veio enviado por Deus para morrer por nós, e ele disse: depois que eu morrer e ressuscitar, eu vou enviar o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus que vai morar em vocês. E ele vai ensinar a vocês o que vocês precisam fazer e o que vocês precisam saber para caminhar comigo e também com Deus Pai. Essa é a terceira bênção. Você vai receber o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que vai te ajudar a seguir no caminho certo. E também é Ele que vai mostrar para você o caminho e o propósito. E a quarta bênção: o seu nome vai ser escrito no céu, no livro da vida. Quando você recebe Jesus, você nasce no reino dos céus. O livro da vida é como o registro do nosso nascimento. Quando você nasce, você recebe uma certidão de nascimento. Quando você recebe Jesus, você recebe uma certidão de que você faz parte do reino de Deus. O seu nome é anotado no livro da vida. Então, faça essa oração comigo. Creia que Jesus é o Filho de Deus e que ele morreu pela sua vida para que você tivesse o perdão dos pecados. E faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados e me faz como teu filho. Me dá o teu Espírito Santo para me ensinar a te seguir até o fim. E escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, e marca com o teu sangue. Amém. Agora você é um filho de Deus, agora você é uma filha de Deus. E você pediu no final para marcar com o sangue dele, porque o sangue de Jesus é o selo que confirma que você está com o seu nome anotado no livro da vida. Com a marca do sangue de Jesus nesse selo, você confirma que você está com ele. Agora procure uma igreja que prega que todas as orações, todo louvor e toda adoração devem ser exclusivamente para Jesus. Você não precisa adorar a nenhum anjo, a nenhum santo, a nenhuma imagem e a nem nada além do próprio Jesus. Jesus está vivo, ele está à direita de Deus, ele colhe as orações de todos e ele intercede por nós diretamente junto ao Pai. E é ele também que traz as respostas daquilo que você precisa. Preste atenção a partir de hoje à voz do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo fala conosco? Ele fala com uma voz interna. Ele diz para você: não faça isso. E você sente um aperto muito grande no seu peito quando não é para você fazer alguma coisa ou quando você está caminhando no lugar errado, no caminho errado, na companhia errada. Se a partir de hoje você estiver conversando com alguém e você sentir aquele aperto, o Espírito Santo está dando um aviso. Preste atenção com relação a essa pessoa. Preste atenção com relação a essa proposta de negócio. O Espírito Santo fala com os filhos de Deus. E também ele fala: por que não faz assim? Por que não faz assim? Você pode fazer assim. O Espírito Santo fala com você e vai te dar a direção. Leia a Bíblia para que você conheça a vontade de Deus e siga em direção ao propósito de Deus. Deus abençoe a sua vida. Você que vai continuar aqui para a leitura bíblica,
Vamos agora para 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. No passado, apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que os salvou. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. 2. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. 3. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado. Versículo 4: Pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos, com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. 5. Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. A única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou que todos deviam obedecer a Deus. E Deus também salvou mais outras 7 pessoas. As 7 pessoas que Deus salvou foram a esposa de Noé, os seus 3 filhos, com as suas 3 noras. Versículo 6. Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, destruindo-as com fogo, como exemplo do que vai acontecer com os que não querem saber dele. 7. Ele salvou Ló, um homem bom, que estava aflito porque conhecia a vida daquela gente imoral. Lá no Antigo Testamento, explicando para aqueles que nunca leram a Bíblia, Sodoma e Gomorra eram 2 cidades que a Bíblia conta que havia homossexualismo e imoralidade sexual. E Ló estava morando entre aquelas pessoas. E ele era parente de Abraão, ele era sobrinho de Abraão. Ele ficava aflito vendo aquela imoralidade. Deus o salvou, tirou ele e depois queimou a cidade a fogo. Se você quiser ler essa história, abra Gênesis capítulo 18 e ali você vai encontrar essa história. Versículo 8. Todos os dias esse homem bom que vivia entre eles ficava muito agoniado ao ver e ouvir as coisas más que aquela gente fazia. 9. Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele, e também sabe como guardar os maus debaixo de castigo para o dia do julgamento. Versículo 10. Ele castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos imorais e desprezam a autoridade dele. Esses falsos mestres são atrevidos e orgulhosos. Eles não têm nenhum respeito pelos gloriosos seres celestiais e os insultam. 11. Ora, até mesmo os anjos, sendo muito mais fortes e poderosos do que esses falsos mestres, não os acusam com insultos na presença do Senhor. 12. Mas esses homens agem por instinto, como os animais selvagens que nascem para serem caçados e mortos. Eles xingam aquilo que não entendem. Por tudo isso, eles serão destruídos como animais selvagens. 13. E pagarão com sofrimento o sofrimento que causaram aos outros. Eles têm prazer em satisfazer em pleno dia os seus desejos imorais. Quando se reúnem com vocês, são uma vergonha e um escândalo, divertindo-se o tempo todo com os seus modos enganosos. 14. Não podem ver uma mulher sem a desejarem.
e o seu apetite pelo pecado nunca fica satisfeito. Enganam as pessoas fracas e só pensam em ganhar dinheiro. Eles estão debaixo da maldição de Deus. 15. Andam perdidos porque se desviaram do caminho certo. Seguem o caminho de Balaão, filho de Beor, que cobiçou o dinheiro que ia receber fazendo o mal. 16. E foi repreendido por causa do seu pecado, pois uma jumenta falou com voz humana e acabou com as loucuras do profeta. Aqui esse versículo 15 e o versículo 16 contam a história do profeta Balaão. Ele era um profeta de Deus, mas o rei de Moabe chamou Balaão e fez uma promessa de dar a ele dinheiro para que ele amaldiçoasse o povo de Israel. E Balaão subiu na sua jumenta e foi por causa do dinheiro. E quando ele estava no caminho, a jumenta bateu na parede e machucou a perna de Balaão. Então Balaão bateu na sua jumenta e a jumenta falou com ele: por acaso, durante todos esses anos em que eu carrego você, eu fiz isso? E Balaão nem percebeu que a jumenta estava falando com ele e respondeu: não. Então a jumenta disse para Balaão olhar à frente, e um anjo estava com uma espada pronta para matar Balaão, que era o anjo do Senhor, porque ele estava indo amaldiçoar o povo de Israel. Então a jumenta ficou com medo, porque a jumenta viu o anjo. E ela bateu a perna de Balaão na parede, porque a jumenta estava tentando se esquivar do anjo. O Balaão fez isso por causa de dinheiro. Versículo 17. Esses falsos mestres são como poços sem água e como nuvens levadas pelo vento. Deus reservou para eles um lugar na mais profunda escuridão. 18. Eles dizem coisas orgulhosas e loucas e com seus desejos impuros e imorais enganam as pessoas, que estão quase escapando daqueles que vivem no erro. Versículo 19. Prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos de hábitos imorais, pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. 20. Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo. 21. Pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo do que, depois de o conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. 22. O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros estes ditados: o cachorro volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. O que 2 Pedro, no capítulo 2, está nos dizendo é que existem pessoas que são como cachorros. Existem pessoas que são como a porca. Então, o cachorro ele volta para o vômito e a porca lavada volta para rolar na lama. E Pedro está dizendo que existem pessoas que vêm até a igreja, mas depois elas voltam para o caminho errado. E que seria melhor que nunca tivessem conhecido o caminho da verdade, porque a condenação é maior para aquele que conheceu o caminho e depois voltou para o caminho errado. E 2 Pedro também nos fala no princípio que nós não devemos ficar surpresos em saber que existem pastores
líderes religiosos que cometem imoralidades, porque essas pessoas existem, são os falsos mestres, que trabalham com a palavra de Deus, mas trabalham com imoralidades. São pessoas que falam de Deus, mas são imorais. Estão atrás de dinheiro ou têm apetite sexual desordenado e fazem atrocidades. Não se deve ficar impressionado que essas coisas aconteçam. Já aconteciam na época de Pedro, na época do começo da igreja. E Pedro está alertando e dizendo: fiquem atentos às práticas dessas pessoas. Quando você entra em uma igreja, você deve conhecer, procurar saber se os pastores e os líderes têm uma vida transparente e que verdadeiramente reflete a palavra de Deus, ou se as suas práticas são imorais. Nesse caso, você deve deixar essa igreja e procurar um lugar onde a palavra de Deus realmente seja pregada e verdadeiramente vivida, porque só nesses lugares é que você vai receber o Espírito Santo e a palavra verdadeira. E muitas pessoas que não têm conhecimento vão ser enganadas. E Pedro está dizendo: essas pessoas que não têm conhecimento, elas vão cair, em razão de não terem conhecimento. E daí, dessa leitura, concluímos a importância de meditarmos na palavra de Deus, conhecer o que Deus quer de nós, para que possamos ficar em comunhão com Deus em um lugar onde as pessoas realmente seguem a palavra dele. Por isso, fica o incentivo: medite na palavra, faça as suas próprias leituras, realize as suas orações para que você conheça o caminho que você está, para que você não seja enganado, porque existem falsos mestres. Eles já existiam na época de Pedro, no começo da igreja, sempre existiram e sempre vão existir, querendo enganar os fracos e os que não têm o conhecimento e se aproveitando para colher riquezas às custas da fé dos outros. Que você tenha a sabedoria de Deus para meditar na palavra e receber o livramento desse mal. Deus abençoe o seu dia. Permaneça sempre com Cristo, hoje e sempre. Amém.